Mais uma vez, trazendo aqui aos irmãos uma aula sobre a Epístola aos Hebreus. A Igreja Presbiteriana de Natal está disponibilizando essas aulas de escola dominical através do seu canal no YouTube. E nós estamos aqui, não é? Trabalhando esse livro de Hebreus. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 de Hebreus. Vamos inicialmente ler os versículos de 1 a 4 de Hebreus. Lembrando que essa carta aos Hebreus foi escrita a um grupo de judeus que haviam aceitado que Jesus era o Messias e que, por uma série de circunstâncias, pelo fato de que a liderança principal em Israel, né, na Judéia, não tinha aceitado que Jesus era o Messias, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, as autoridades religiosas e a comunidade judaica como um todo. Então esses irmãos eles começaram a titubear na fé, começaram a tentar voltar para a antiga fé, e o autor de Hebreus então escreve essa carta para demovê-los dessa ideia, e aí ele faz a primeira das suas advertências. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, essa é a primeira advertência de várias que ele vai fazer ao longo da carta sobre o perigo de abandonar a fé cristã, né? Ele faz um alerta veemente de que a nova revelação em Cristo Jesus deve ter a máxima atenção dos seus ouvintes, dado o seu caráter superior. Então, sendo a revelação em Jesus superior àquela revelação dada, que ele vai falar mais adiante, dada através de anjos, ela é muito mais obrigatória do que a obediência à lei de Moisés. Então vejam que ele foi muito enfático, não é? No versículo 3, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E essa salvação, essa mensagem trazida por Jesus, ela não foi simplesmente por palavras, mas houve confirmação através de milagres, através de sinais, através de maravilhas, né? Então, não é uma coisa que deva ser negligenciada, é alguma coisa que deve ser atentada, tem que ter muita atenção acerca disso. Por quê? Porque ela é superior, inclusive, à revelação que foi dada a Moisés, porque é a plenitude da revelação de Deus, como foi visto na aula passada. Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Em Jesus Cristo encerra-se toda a revelação de Deus para a salvação do homem. Aí ele faz uma comparação, né, entre a antiga revelação, a lei de Moisés, e a nova revelação. Se na antiga revelação
os pecados de comissão, que era a transgressão, e os de omissão, que é não dar ouvidos, implicava no justo castigo, conforme vimos no versículo 2, como haverá escapatória para aquele que negligenciar a nova revelação, que é uma revelação de salvação e uma revelação muito superior à de Moisés? Então, o autor coloca os seus leitores diante dessa problemática, né? Como é que vocês vão negligenciar isso? Como é que vocês vão negligenciar o fato de Jesus Cristo ter vindo, Deus conosco, encarnou-se, viveu uma vida santa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e foi exaltado, está sentado à destra de Deus? Como é que você vai negligenciar uma mensagem tão impactante e tão forte assim, né? No versículo 4, o autor deixa claro que a revelação de Jesus foi confirmada por Deus através de sinais, prodígios e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade e não segundo a vontade do homem. Negligenciar essa mensagem trazida por Jesus é muito mais grave do que negligenciar a mensagem de Moisés, pois há a certeza de julgamento vindouro. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aquele que negligencia essa salvação não tem possibilidade de alcançar a salvação, porque a salvação é em Jesus Cristo. Se a pessoa não quer saber de Jesus Cristo, então não tem possibilidade de salvação. Então essa é a advertência que ele já começa, já no segundo capítulo, a trazer para esses irmãos. Versículo 5 ao versículo 10, então, o autor diz: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Aqui, então, o autor de Hebreus volta a tocar naquela questão lá que ele já tinha falado no primeiro capítulo, a superioridade de Jesus sobre os anjos. E ele então faz uma citação do Salmo 8, né, para demonstrar que a vinda de Jesus já estava prevista lá pelo salmista. E aí então ele vai mostrar que, em primeiro lugar, o mundo não foi sujeito a nenhum anjo, mas foi sujeito a Jesus Cristo. Não é? Segundo, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Então, todo o universo está sujeito a Jesus Cristo, por causa da sua obra, da sua vida, da sua morte, ressurreição e exaltação. E embora
a gente não veja isso com muita, assim, em termos concretos, mas isso é um fato. Mais tarde, nessa carta aos Hebreus, o autor vai falar sobre o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, certeza de fatos que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Então, nós não vemos essa glória de Jesus, mas ela é real, ela existe, ela está hoje presente nos céus. Né? Aí ele vai falar no versículo 9: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, no caso, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Jesus experimentou a morte por conta de nós, dos eleitos. Jesus morreu e ressuscitou e foi exaltado por nossa causa. Jesus morreu pela sua igreja, pelos seus eleitos, tanto pelos que já se manifestaram, pelos que já ouviram a palavra, já entregaram sua vida a Jesus, como também por aqueles que ainda, os eleitos que ainda não foram alcançados pela palavra. E isso é uma coisa bem assim, impactante para os judeus, porque na cosmovisão judaica, né, eles achavam que os anjos eram superiores aos homens. E, no entanto, como é que Jesus poderia ser superior aos homens se o cristianismo insiste que Jesus é superior, insiste que Jesus é homem? Na cosmovisão judaica, os anjos são superiores aos homens. O cristianismo insiste que Jesus é homem. Como é que Jesus pode ser superior aos anjos se ele é um homem? A resposta está no versículo 9. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus foi coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Então, foi por causa da sua morte em favor dos homens que Jesus foi coroado de honra e glória. E essa questão era muito interessante porque os judeus sabiam da promessa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que esse Cordeiro jamais poderia ser um homem. E o verso 10, então, complementa o pensamento do versículo 9 e deixa claro que Jesus é o autor da salvação dos homens. É o autor da salvação dos homens. E todas as coisas, conforme o Salmo 8, todas as coisas estão debaixo dos seus pés, lhe estão sujeitas. Lhe estão sujeitas. No versículo 11 ao versículo 13, diz assim: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Então, aqui esses versículos falam que Jesus não se envergonha de chamar a nós de seus irmãos. Mais tarde, né, nós vamos ver que somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Então, o autor de Hebreus ressalta o mistério de Jesus ser, ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. Deus de Deus, luz de luz, e também ele é
plenamente homem, não é metade, ele não é 50% Deus, 50% homem. Não, ele é 100% homem, 100% Deus. E enquanto homem perfeito e sem pecado, ele qualificou-se para ser o autor da nossa salvação através do seu sofrimento e da sua morte vicária. E enquanto Deus, ele é capaz de nos salvar e nos santificar. Então, o pecado é algo tão terrível que somente um homem poderia pagar o preço do pecado. Morrendo, somente um homem justo, sem pecado, poderia pagar o preço do pecado. Mas somente Deus pode salvar. Então, Jesus Cristo faz as duas coisas. Tanto ele morre por nós, pagando o preço do pecado, como ele, como Deus, nos salva e nos santifica. Versículo 14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Esses versículos de 14 a 18 são alguma coisa assim formidável, Primeiro, ele demonstra aqui a perfeita humanidade de Cristo. Perfeita humanidade de Cristo. E através da sua morte, ele derrotou aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. E libertou a nós, o que antes estávamos escravizados pelo medo da morte. E aí ele, no versículo 16, ele deixa mais uma vez claro, não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Interessante ver essa aqui falar sobre descendentes de Abraão, porque mais tarde ele vai falar que são descendentes de Abraão, não exatamente os que são descendentes de Abraão pela linha genética, mas sim pela fé. Aqueles que têm a fé de Abraão. A mesma coisa que Paulo diz lá em Romanos, que os descendentes de Abraão não são aqueles que descendem de Abraão pela linha genética, mas sim aqueles que têm a fé de Abraão. Certo? E aí, então, é interessante aqui no versículo 17, que era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel. Essa questão aqui do sumo sacerdócio de Cristo é uma coisa que vai ser explorada pelo autor de Hebreus com muita profundidade em capítulos posteriores e de uma forma assim bem extensa. Ele vai falar muito sobre esse sumo sacerdócio de Jesus, que é superior, muito superior ao sumo sacerdote que existia naquele momento. A identificação de Jesus é absoluta, à exceção, claro, do pecado.
Então, e pelo fato de ele ter vivenciado, ele ter vivido todas as dificuldades, todos os problemas, todas as agruras que os seres humanos vivem, à exceção do pecado, ele é capaz de nos socorrer no momento das nossas tentações. Né? Muito bem. Em conclusão, né, podemos pensar duas conclusões aqui. Primeira, o autor alerta seus leitores a considerarem o perigo de negligenciar a revelação em Jesus, visto a certeza do julgamento vindouro. Só em Jesus é possível ter salvação e haverá um juízo final. Isso é absolutamente certo. Ninguém sabe quando ocorrerá o juízo final, mas que o juízo final acontecerá, isso é inquestionável. E a segunda conclusão o autor alerta que a revelação em Jesus é superior à revelação vinda de Moisés através dos anjos, posto que Jesus é superior aos anjos e é o Deus homem, perfeitamente identificado com a humanidade e absolutamente capaz de operar a salvação. Agradecemos a você que permaneceu conosco até agora. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione lá o sininho para não perder nenhum vídeo, para que você seja notificado e esteja conosco. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus contatos. Que Deus nos abençoe.